E já se foram aí 9 horas de viagem. Mais 1 hora a gente tá chegando. Consegui dormir 6 horinhas. E daqui a pouquinho só levantei pra esticar o pé, porque tem que esticar mesmo, porque, meu, ficar sentado ali não é fácil não. É gente pra caramba, meu. Vai até lá embaixo. E é isso aí, tá chegando. E olha aí, entrei, cara, carimbado. Até que foi tranquilo. Estou aqui no aeroporto agora, já achei minha mala. E vambora, meu. Primeira etapa concluída. Não foi tão complicado. Eles pedem os documentos, pedem, né, comprovação que você vai voltar. Veio um cachorrinho me cheirar também, mas um cachorrinho bem simpático. E é isso. Vai começar, cara. Agora é pra valer. Vambora. Vamos ver o que vai acontecer. Tô com vocês. Vamos junto. E tudo já fica diferente quando você tá do lado invertido aqui, cara. Então normalmente eu tô aqui de motorista, o Sam tá aqui dirigindo o seu Skoda. E olha só como é que chega avião nesse aeroporto. Olha a filinha aérea. Um aqui, outro ali embaixo. E se aproximar mais, tem outro ali embaixo. Não para, meu. É impressionante. É um atrás do outro. Deixa eu mostrar pra vocês quem faz a faxina aqui no aeroporto. Olha só. É um robozão, meu. Deixa eu tentar mostrar. Esse eu nunca vi no Brasil. Olha aí, ó. E fica aí rodando. Passa na frente, vamos ver se ele para, meu. Com certeza, né? Não vai me atropelar, né? Aí lá. E ainda fala, olha só. Que legal, meu. É isso aí. E é realmente tudo automatizado. Inclusive as compras. Olha só, o pessoal não tem caixa também, né? Isso a gente tem visto cada vez com mais frequência no Brasil. Mas aqui eu já notei que todos os estabelecimentos é assim. Você vai, pega e passa ali, meu. É isso aí. E olha, chovendo agora aqui em Londres. E eu tava meio assustado com a velocidade, né? Falei, cara, a gente tá numa baita de uma estrada. Mas agora que eu me toquei, cara, estamos em milhas, não quilômetros por hora. Então, meu, tá? Agora tudo faz sentido. Mas o trânsito aqui também é pesado, meu. Achei que não ia pegar trânsito. Tem trânsito também. E olha aqui, a gente já chegou na TMC, cara. Estamos na fábrica. E vamos poder conhecer um pouquinho mais de perto. Primeira parada, olha aqui, chegamos na TMC. Tropical Marine Center, cara. E olha só que legal essa fábrica. A gente vai descobrir, lógico, vamos entrar. Eu tô bem curioso, mas é tudo container. E olha que lugar incrível, meu. O ar, putz, sensacional, meu. É isso aí, chegamos, cara. Tá só começando. A gente vai andando nas estradinhas aqui. E, cara, parece nos filmes mesmo. Parece que é todo um filme. Tudo apertadinho, sabe? Com essa cerca viva em volta. Olha só. Já tá um tempão que a gente tá andando assim, meu. E aí, ó, vem um carro, encosta. Mas tudo bem bonito, parece cena de filme mesmo. Parece que eu tô dentro de um filme. Olha aí. E vi a minha primeira moto, ó. Bem na hora que eu tô gravando. Não tinha visto moto ainda, meu. Agora um Porsche de cara aqui com a gente. E o pessoal vai indo devagarzinho. Tudo bem bonito. E deixa eu mostrar onde eu tô hospedado. Cara, me dei bem. Olha aí, meu. O Vini se deu bem, meu. Brincadeira de gente grande, meu. Um lugar incrível, cara. Quero mostrar o quarto lá pra vocês. Putz, é sensacional. Olha só. Que privilégio, meu. Que legal. Acho que vai ser muito bacana. Estão esperando. Fui o primeiro a chegar. Estou explorando. E, meu, tô assim encantado. Muito, muito legal. Que local incrível, meu. Vou mostrar o quarto lá pra vocês. Esse aqui é o corredor que leva até os quartos. Ele é justamente fechado porque no inverno aqui é bruto mesmo. E essas placas aqui em cima, cara, elas esquentam pra caramba, meu. Tá começando a esfriar. Tava um calorzinho à tarde, mas falou que a noite é bem frio. Vai fazer uns 9 graus hoje aí. E cada placa dessa daqui, né, climatiza o corredor. Então, né, tá aí, meu. Olha aí que bacana. Deixa eu apresentar meu quarto número 17, meu. Quero que vocês conheçam aqui onde eu vou ficar hospedado aí nessa semana. Olha aí que legal. Que bacana, meu. É pequenininho, mas muito bonitinho, muito bem arrumadinho. Olha esse banheiro, que luxo, cara. Que bacana. Olha aí. Não é brincadeira não, meu.
É isso aí. Tô feliz pra caramba. Agradeço por vocês estarem me acompanhando. E vamos que vamos. Tomada, ainda bem que eu trouxe aqui o adaptador, meu. Porque se fosse pra colocar aqui direto, mas não entra nem ferrando, meu. Sem chance. Ainda bem que eu vim com isso aqui, meu. Então tá tudo tranquilo. O celular vai ficar ligado. Deixa eu mostrar o uniforme que eu vou estar utilizando amanhã. Então, tem o logo do canal, tem que ter, né? Lógico. Boxfish, cara, que fez tudo isso acontecer, junto com a Tropical Marine Center, que é TMC, né? Ela que tá organizando esse evento. NT Labs, que é aqui também do Reino Unido, a gente vai conhecer. E aqui atrás, a gente tem a bandeira da Inglaterra e do Brasil. Então, amanhã, grande dia. Eu tô no grupo aqui onde estão os influenciadores, tá todo mundo animado, tem um pessoal vindo de trem, outros chegando de carro, um pessoal... Cara, tem de tudo quanto é lugar, e muitos vindo de avião também. Então, amanhã a gente vai conhecer muita gente diferente. Inclusive o pessoal de Portugal, que eu fiquei bem feliz que a gente vai trocar uma ideia em português ali, isso vai ser muito bom, meu. Mas esse aqui é o uniforme, cara. Olha aí que bonitão. Primeira refeição aqui na Inglaterra, com essa turma aqui, ó, maravilhosa, só gente bonita. Olha aí que legal, cara. É um prato bem diferente, meu. Vamos ver se é bom. Depois eu falo pra vocês. Bom dia, bom dia. Olha só, café da manhã aqui na Inglaterra. Meu, temos cogumelos, temos feijão também. Temos bacon, linguiça, pãezinhos. Tudo fresquinho aqui, meu. Faz 11 graus, mas tudo é climatizado. Então dá pra ficar sem jaqueta numa boa. Suco também, olha só que bacana, frutas, então figo também, olha só, bonitão, meu. E é isso aí, e o café. Vamos lá, o dia tá começando aqui em Londres, vamos ver o que me espera. Fala pessoal, beleza? Eu começo o dia aqui na TMC, Tropical Marine Center. Essa que é considerada uma das maiores, ou a maior, né? Se você for colocar no Google aí, a maior distribuidora de peixes ornamentais marinhos aqui da Europa. Fundada em 1970, cara, com um amplo leque de equipamentos, muita coisa bacana e uma qualidade superior em tudo. Vocês vão ficar impressionados com as imagens que eu vou mostrar. Principalmente dos bichos, cara. E a organização dos equipamentos, então, um show à parte. Vamos entrar, conferir um pouquinho da TMC. Eles me deixaram muita vontade. Falou, cara, mostra, tem a chave da empresa. Hoje você é o nosso funcionário. Então, tô aqui pra isso. Vamos ver o que a gente consegue mostrar pra vocês aí. Mas eu tenho certeza que vai ser bem legal. Vamos junto. E agora sim, tô aqui com o Brian. E aí, Brian, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo ótimo. O Brian, pra nossa sorte, fala português. Ele é CEO aqui da TMC. Brian, TMC tá muito tempo no mercado, né? Nós estamos cá desde 1970, finais dos anos 60. É chão, né? É. E aí vocês fazem distribuição de peixes aqui na Europa. Vocês estão em vários lugares do mundo, né? Principalmente... Nós vendemos para 63 países diferentes. 63 países, cara. Tudo focado no aquarismo marinho? Tudo marinho. Também fazemos produtos de água doce e para lago. UVs e fazemos produção também. Muito legal. E aqui a qualidade é realmente... Qualidade vem sempre primeiro. Eu fiquei impressionado, eu quero mostrar pro pessoal. É muito bonito, é tudo muito organizado, o respeito com os animais é superior. É tudo desenhado pelos peixes. O peixe vem primeiro, em segundo e em terceiro. É isso aí, vamos conhecer? Podemos? Vamos embora. Vamos lá. Brian, vamos lá, eu tô curioso, quero mostrar, eu já conheci um pouquinho, mas eu quero mostrar pro pessoal esse setor que é mais que especial. E aqui que estão os peixes, os corais. E aqui a gente já começa uma imersão já bem legal. Os aquários aqui, olha só, olha esse aquarinho aqui logo na entrada, que já é para dar aquela estigada aí no pessoal. Alguns estes corais aqui, são os primeiros corais a serem produzidos de reprodução sexuada no mundo. Olha só. Vieram do Jamie Craigs do Ornament Museum. É uma parceria que estamos a trabalhar com ele. E foram criados de ovo e pólipo, por reprodução sexuada, que é a apresentação que vais ver esta tarde. Ah, tô ansioso, meu. E aqui os lojistas da Europa vêm, podem escolher seus animais, seus peixes? Todos os dias as lojas entram, escolhem os seus animais, nós abrimos às 7 da manhã e apanham os animais que querem e depois levam para as lojas. Maravilha, vamos lá. Olha só, cara, essa estrutura, meu, que coisa mais linda. Muito legal. Aqui o pessoal vai embalando e vai despachando aí pro
de diversos países. Certo. Daqui nós temos 1800 espécies de animais. Em qualquer momento na TMC temos sempre cerca de 700, 800 espécies de animais, tanto peixes como invertebrados. E é dividido em 3 instalações. Temos Londres, Manchester e Lisboa. Olha aí, meu. Aqui, ó, já de cara, um bichinho que a gente não vê no Brasil para venda, cavalo marinho. Olha só. E tem animais também que são reproduzidos em cativeiro, né? São. Tem muita coisa. Este é produzido em cativeiro. Estes também são os pequenitos. Também em cativeiro. Os anjos. Aham. Olha aí. Olha um peixinho que é reproduzido em cativeiro. Todos eles são. Todos eles aqui. Todos estes são. Isso aqui é Regal, cara. Pode acreditar, meu. Tem hepatos também, que é reproduzido em cativeiro. Produzido em cativeiro, sim. Tudo aqui é reprodução em cativeiro. Todos os peixes que a gente está vendo aqui, cara, são reproduzidos em cativeiro. Olha só. A loja vem, nós temos sempre comida disponível para os lojistas. Tá. E os lojistas vêm e dão de comer aos animais. E depois escolhem exatamente aquele peixe que querem. Perfeito, meu. Muito legal, olha só. Os palhacinhos. Aqui também, isso aqui é muito legal. Isso aqui não tem no Brasil. Os camarões, olha só que bacana. Vende-se muito? Muito. Muito, né? Olha isso aqui que legal. Nós por esta instalação vendemos cerca de 1 milhão a 1,2 milhões de animais por ano. Caramba, meu. Olha só esse carinha. Que espetáculo, meu. Que legal. Eu obviamente não sei o nome de todos, mas vou passando e deixo para os especialistas. Olha esse cara, meu. Que absurdo. As lagostinhas também. Meu. Muito legal. Tudo muito bem organizado. Olha isso, meu. Ok? Os lojistas entram, eles próprios apanham os animais. Esses são lojistas? São lojistas. Olha, lojistas. São clientes que têm a loja a 1 ou 2 horas de distância, vêm aqui de manhã. E eles mesmos vão lá e pegam eles? Eles fazem. Entrega-se a redinha e pega. Então as redes estão ali. Oh, que legal, meu. E depois põem-nos aqui na mesa. Dizem Já que separado. São os peixes, são os invertebrados que a gente quer. Deixamos-nos aqui durante 20 minutos, sensivelmente a defecar e a limpar o estômago. E depois vão para dentro dos sacos, oxigênio e seguem. E vai embora. Caramba. E aqui tudo separadinho para não ter briga também, os mais brigões. Olha só, meu. Mas é peixe para onde a gente olha. Cada aquário é feito de forma a que tenhas uma entrada e uma saída. Certo. Ou seja, a água é esterilizada a um nível extremamente alto com ultravioleta. Portanto, a água que entra não se mistura com a água de nenhum outro tanque. Vai daqui para o sistema de filtração lá atrás, depois volta, cada aquário é individualizado. A gente vai rodando aqui porque, meu, tem coisa pra caramba. Olha só. Eu não sei nem por onde começar, cara. Essa é a verdade. Olha a quantidade de yellow tang que tem aqui, meu. As antias. Meu, onde você... Olha aí. É brincadeira, cara. Isso aqui é um parque de diversões. Respirem fundo, cara. Olha que oportunidade absurda. Brian, esse aqui é o sistema de filtragem de toda aquela estrutura que tá lá embaixo. Não, é parte do sistema de filtragem. Parte do sistema de filtragem. Esta aqui é só para uma sala, que é a sala de quarentena, em que temos filtração mecânica até 5 micras. Aqui dentro, né, estão esses filtros. Estão os filtros ali, certo. Certo. E depois temos ultravioletas e mais estão ali atrás. E ainda tem mais do outro lado. Que o último ponto de entrada da água, antes de entrar num aquário, passa sempre por ultravioletas. Tá. E aí, esterilização total. Água completa. absurdamente cristalina. Como nós importamos de 50 e qualquer coisa zonas do mundo diferentes, temos que ter um nível de esterilização muito elevado. De forma a que a água vai mesmo completamente pura para dentro de cada aquário. Realmente o animal vem estressado, vem com o sistema imunitário baixo. Sim. Passou 2 dias, 1 dia de viagem e tem que ser preparado para... a água tem que estar esterilizada, que é para ele não sofrer nenhum tipo de... Então, vamos lá. Peixe que ele chegou do oceano, chegou lá. Nossa estratégia passa por gerir o stress do animal. Portanto, se o animal vem estressado, com o sistema imunitário em baixo, é importante nós darmos um ambiente o mais estéril possível quando ele chega. Isto permite que ele não desenvolva doenças. Depois, alimentamos 8 a 12 vezes por dia para ele recuperar o seu sistema imunitário e depois, a partir daí, ele já consegue estar
bem nos próximos dias e desenvolver um comportamento normal. Então, o segredo é esse peixe que chega do oceano entrar numa água extremamente limpa, extremamente estéril, certo. É isso? Exatamente certo. Isso. Porque é a mesma coisa quando nós estamos a viajar, o nosso sistema imunitário baixa e também ficamos constipados. Certo. Nós já temos a doença em nós, ou seja, ela não vem na corrente de ar, mas como estamos mais cansados e apanhamos a doença muito mais facilmente. Então, todo o conforto para esse peixe que acabou de chegar. O truque é só gestão de stress. Perfeito, é isso aí, olha aí. E aqui, meu, que a água circula. E olha a quantidade de bombas. Brian, é bomba pra caramba, hein, meu? São bombas que são separadas da parte úmida, portanto é uma sala seca. Certo. Onde depois controlamos toda a parte de rotação da água pelos aquários. São 250 mil litros de água, portanto temos que ter 1 milhão de litros por hora a passar da água para aqui. Muito legal. E a troca de calor ali também é feita nessa sala? É feita por um protetador de calor. Trazemos a água do rio que passa por baixo da TMC. E com isso conseguimos diminuir a temperatura ou aquecer a temperatura da água consoante as nossas necessidades. Isso aí, meu. Tem tecnologia aqui e, meu, muito investimento. Impressionante, Brian. Brian, essa daqui é a sala úmida. Aqui é onde você produz a sua água salgada. Água salgada. Portanto, todos os dias baixamos 2 vezes estes sistemas, são 1000 litros em cada um. E vamos... Ó, deixa eu mostrar pro pessoal. Sal da Tropic Marim. Você estava falando, a quantidade é absurda. É mais ou menos uma palete por semana por cada instalação. Um pallet por semana de sal. E é um sal desenhado especificamente nos anos 90, 80 para nós e que agora é vendido também pelo Tropic Marim por várias, pelo mundo inteiro. É o Reef Mix, este é o Reef Mix. Reef Mix, é o sal que eles usam aqui e a quantidade, meu, é absurda. Para o Pro Reef, o Pro Reef, que é o hobby, é semelhante a ele. Certo. Skimmer. São 2 sistemas, especialmente, é um sistema de peixe e um sistema de invertebrados. O sistema de peixe, porque é alimentado 12 vezes por dia, precisa de mais skimmer. E são RK2, são skimmers grandes. Que legal, meu. E ó, trabalhando, tirando sujeira com força, meu. Olha só, 1, 2, 3, 5, 6 skimmers aqui, cara, gigantescos. É monstro. A filtração é filtração mecânica, filtração biológica com os filtros de areia fluidizados. Ah, filtro de areia aqui, ó. Se quiser. Vamos lá, vamos lá. Ó, e aqui, ó. Isto olha... são 2 piscinas. Impressionante, são meu. 2 piscinas. A água toda cai aqui dentro. E depois estamos aqui a rodar água. Temos filtros de areia fluidizados, que é para remoção de amónia e nitritos. Certo. Para nitratos. Onde tens uma concentração muito ativa de bactérias. E depois tens uma reoxigenação da água. Nossa, olha isso, meu. Um filtro seco úmido, onde a água é reoxigenada antes de entrar novamente. Porque estes filtros são tão poderosos que a água sai quase sem oxigênio nenhum. Que absurdo, cara. Olha só. Que estrutura. É, meu. Olha o volume de água. Impressionante, meu. E a gente tá aqui, ó, passando água. Meu. É uma fábrica isso aqui mesmo. Ultravioleta. A TMC, assim, cara, vocês olham muito para esse tipo de equipamento, né? Certo. É importantíssimo. Nós temos sempre, o último passo antes da água entrar de volta para dentro dos aquários, quer sejam invertebrados ou peixes, é sempre os ultravioletas. Temos uma sala abraçada completamente por ultravioletas, então, onde depois temos os peixes lá dentro. Vai até lá embaixo, tudo isso aqui, ó, ultravioleta, ultravioleta, e vai indo ultravioleta até lá embaixo. Então, tudo, antes da água entrar nos aquários, vai passar por um ultravioleta, é isso? Certo. Perfeito, meu. Muito top. E aqui é a quarentena. Chega peixe do mundo inteiro, Brian. Então nós mandamos vir peixe de 50 e qualquer coisa países diferentes. Processamos cerca de 1000 caixas por semana. 1000 caixas por semana, olha isso, meu. E a ideia é, os animais entram com a água do fornecedor e que os peixes ficam aqui dentro. Então ele vem com a água que ele viajou, né? E depois começamos a gotejar água para dentro. Meia hora subimos o volume pelo dobro da velocidade. Certo. Isto pode durar 24 horas, este processo de aumento do fluxo, até esta água ser toda nossa. Olha aí. A água depois é desperdiçada. Quando a água passa a ser toda nossa, passamos para dentro do nosso sistema e já passa a ser água toda nossa. Muito bacana. E é um processo de climatização muito lento. E essa água aqui é aquela água que a gente vem conversou. Lá de cima esterilizada. Ela é zero, ela é a mais pura possível. Certo. Olha aí. E tá aqui, ó, os bichinhos descansando, meu, nessa água extremamente cristalina. Neste momento a climatização já terminou para estes peixes. Ligá-los durante o dia.
E nessa altura a sala fica vermelha. Ah, a sala fica vermelha? Tens aqui estas luzes vermelhas. Tá. E que é porque os peixes não veem o vermelho, então continuam a dormir quando saem da água. Então não tem aquele choque. Afinal, ele estava no escuro, né? Então a sala fica toda vermelha. Mais uma vez, é tudo gestão de stress. Tudo, tá vendo? Então o estresse, cara, evitar o estresse é a chave aqui para o sucesso deles, né? E isso fica muito claro, meu, impressionante. Olha que interessante. Brian, aqui vocês fazem todo o amanhecer e entardecer com as luzes do ambiente. Certo, portanto, nós desenhamos sistemas de controle próprios nossos, são vendidos pela Biosystems. Depois o que fazemos é que controlamos o nascer do sol e o baixar do pôr do sol, de forma a gerir o stress dos animais. Não há explosões de luz durante o dia e conseguimos subir e baixar o sol sem haver a iluminação do dia, sem haver stress. Muito legal. Até os funcionários passarem por aqui, né? Tudo isso vai estressando o bicho, tudo isso é coordenado. Certo. É tudo coordenado, ou seja, desde aquilo que eles conseguem ver ou não conseguem ver, é tudo feito de forma a não termos stress para os animais. Perfeito. E é aqui que os brinquedões nascem. Aqui é a fábrica do ultravioleta. Portanto, todos os ultravioletas são feitos há mais de 40 anos, com uma fórmula nossa própria de plástico, de ABS, que é resistente a ultravioletas. E tudo isso é feito aqui, é toda a extrusão de plásticos, peças, componentes, desde a própria manga de quarto, tudo é feito cá e tudo é manufactured, portanto, produzido aqui em Inglaterra. Perfeito. Agora, a gente sabe que o ultravioleta ele vai degradando o material. Em média, nessa fórmula, quantos anos dura um equipamento desse aqui? Portanto, o UV, nós já temos ultravioletas a funcionar há mais de 10 anos. 10 anos. Nas nossas instalações eles conseguem estar a funcionar durante 15 anos. Olha aí. Mas eu conheço instalações na Indonésia, nas Filipinas, em todo lado, que têm já a funcionar há mais de 10 anos, sem degradação do UV. E aqui eles estão trabalhando, ó, montando os equipamentos, né? E aqui vai para vários países. Quantos países mais ou menos? Nós, ultravioletas, devemos estar em cerca de 50 e tal países. Portanto, olha só. Estes vão para a Alemanha, alguns ali vão para os Estados Unidos, outros ficam aqui em Inglaterra. Muito Portanto, legal. E aí é para atender o aquarista, aquários públicos, lagos. Aquários pequenos, aquários públicos, universidades, centros de investigação, lagos, é um mercado gigante na Europa. Verdade. Piscinas, piscinas privadas, consumo humano de água, tudo. Tudo, é isso aí. É uma área bastante grande. Impressionante. Parabéns, Brian. Que trabalho incrível, cara. Não tem como não ficar admirado, né? Lá que o passeio é gigantesco. Brian, aqui é um grande freezer. Aqui é um freezer onde nós temos a comida gama. A Tá. comida gama é uma comida congelada, certo? Um alimento congelado. Que vendemos desde os anos 80. Nossa, cara, tá frio Onde aqui. ela é esterilizada por raios gama. Mais uma vez, para não trazer doenças e não trazer porcarias para dentro dos aquários para estressar os animais. Então, Tudo o que nós desenvolvemos a nível de produtos é sempre a pensar nos animais. garantia total. Certo? E aqui a TMC também tem uma variedade grande de alimentos. Olha só, que a gente não conhecia. A nível de alimentos, é uma comida semi-úmida, em que conseguimos moldar a comida de forma a fazer bolas de comida como estas. Que Depois legal. conseguimos pôr nos lados, no vidro do aquário. E os Uma peixes rochinha, e ele fica bem natural, né? Ele fica mais só natural. beliscando, meu. Mais uma vez, tudo é feito a pensar nos animais. Que legal. Aí eu tô vendo que tem algas, tem alguns alimentos também líquidos aqui, tem uma variedade bem interessante. Fitoplâncton. Plâncton, rotíferos, Que um bocadinho de bacana, tudo. muito bom. Agora, Brian, Tropic Marim tá muito presente aqui na TMC. Vocês têm uma história bem interessante, né? É uma parceria que já existe desde os anos 70, desenvolvemos o sal em conjunto e utilizamos o sal exclusivamente deles, nunca entrou aqui outra marca de sal. Olha aí. E isso ao longo dos anos sempre tivemos uma relação muito próxima e somos os distribuidores principais deles aqui em Inglaterra e em vários pontos da Europa. Que legal. Esses corredores aqui tá para os lojistas virem, é um shopping aqui, eles podem ir passando, pegando, conhecendo os produtos. A ideia é os lojistas entram, vão à parte de animais, escolhem os animais que querem, passam ali um tempo agradável, depois vêm, enquanto estão à espera que os animais sejam embalados, vêm aqui, escolhem os produtos que querem, que é para depois levarem a lojas, carrinhas cheias, que é para... Se sentem à vontade mesmo, né? Estão à vontade e estão a ser bem tratados.
Agora aqui no showroom a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses equipamentos. Aqui a gente tem pro aquarista, pro lago, até pros mais brutos, atende todo tipo Estes de... são os aquários de médio porte. Médio porte. Certo, portanto vão até 110 watts. As nossas instalações vão até 20 lâmpadas de 55 watts em cada unidade, são os P20 Twin. Legal. Eu vejo que alguns aqui a gente consegue conectar, né? Você vai fazendo conexões e vai A água juntando. entra de um lado, tem um comprimento, passa a água, passa pelo comprimento total do ultravioletas e depois sai no outro lado. Muito bom, meu. Todo este material é preparado para receber ultravioletas, para levar com ultravioletas uma intensidade forte. Perfeito. Brian, lá no Brasil a gente adora NanoRiff. Tô vendo que vocês também, cara, gostam bastante, né? Portanto, a ideia com o NanoRiff era trazer para o mercado um aquário barato, que funciona e que tem qualidade, TMC, e que consegue trazer mais pessoas para dentro do hobby. Perfeito, meu. E olha esse aqui que bonito. Ele já vem o kitzinho com o skimmer, com a luminária, um acabamento diferenciado. Aqui o sampzinho, olha só que bonito, meu. Bacana, hein? Impecável. Substrato da TMC também tem uma história bem interessante, né? A EcoRiff começou como um subproduto da indústria petrolífera, onde havia um subproduto de cascas esmagadas que não era aproveitado. Depois evoluiu para a utilização dos recifes de coral que estão presos nos Alpes, no sul da Europa, e conseguimos minerar e depois criar uma combinação que é basicamente areia coralina para os aquários. Legal, é uma ideia sustentável. Sustentável e permite que nós transferimos todo o volume que produzíamos, que retirávamos de vários países na origem, e conseguimos fazer tudo com uma forma mais sustentável de estar dentro da aquariofilia. E Brian, para a gente finalizar esse bate-papo, muitos dos equipamentos que estão aqui a gente já tem lá no Brasil. Os skimmers, as bombas de circulação, e tá chegando bastante novidade. O brasileiro consegue conversar aqui com vocês numa boa, tirar dúvida? Tudo na boa, ou seja, nós temos temos várias pessoas que estão sempre online, e a ideia é qualquer cliente no mundo inteiro consegue ir, incluindo o Brasil, consegue ir ao nosso site, tirar dúvidas, perguntar como é que se instala um equipamento, como é que tem algum problema com a app, ou a password, ou o que é que seja, e nós conseguimos sempre resolver o problema ao cliente de forma rápida, em que ele não tem que estar à espera de o distribuidor ou o lojista de lhe dar essa informação. Obviamente compras será através do distribuidor, no caso do Brasil, através da Boxfish, mas a nível de apoio técnico é sempre feito connosco diretamente, e isso traz muitas vantagens de confiança para o consumidor. E é isso aí, Brian, obrigado, parabéns, é impressionante. Não, obrigado nós por teres vindo. Eu tô muito contente, tá só começando, tem muito chão ainda pela frente. Meio-dia, isto é uma visita privada. Isso, a gente tá só, cara, tem muita coisa pra rolar, mas eu fiquei impressionado, obrigado pelo convite, eu tô assim, cara, o coração batendo realmente com força, porque é muito privilégio, é muito legal, é importantíssimo, pra mim é importantíssimo, então muito obrigado, viu? Boa. De verdade, obrigado. Valeu! Obrigado nós. Brian, aqui tem um equipamento que vai fazer que já faz toda a diferença para os corais, né? Pronto, nós aqui temos uma parceria com a CSL, com o Coral Spawning Lab, que é uma empresa do Jamie Craggs e do Michael Sweet, em que eles desenvolveram um protocolo de reprodução sexuada de coral, em que nós conseguimos, com um sistema de crescimento de raceways e com um sistema de reprodução de coral, fazer cerca de 250 mil corais por ano, com um sistema em que o coral é reproduzido desde o ovo, é misturado com o esperma e vai crescendo ao longo de vários anos para projetos de conservação no mundo inteiro. E aqui é possível então fazer reprodução de escolimia de manto, lobofilias, acroporas, tudo. Que normalmente o aquarista não consegue fazer no aquário dele, não. Com esse sistema que vocês desenvolveram, agora é possível. Certo. Olha aí, posso mostrar rapidamente? Pode. Porque, cara, este é um sistema de larga escala. Tá. É uma parte do sistema de crescimento. O sistema de crescimento normalmente são 12 unidades destas, onde este vai para as Seychelles, uma parceria com a Canon, com a marca de fotografia, em que eles querem fazer a repovoação dos corais nas Seychelles. Portanto, é com estes sistemas deste género que é feito. Muito legal. Então, basicamente, é um circuito, né? Um circuito, onde os corais assentam naquelas placas. Deixa eu mostrar aqui. E aqui, essas placas ficam disponíveis para eles. Certo. E conforme eles vão passando aqui na circulação... E os corais ficam
retidos nestes plugs que são feitos num compósito especial que os atrai. Olha só, meu. E aqui é um circuito exatamente. Certo. A água vai Dá a passando. volta. Legal. Aqui embaixo a gente encontra os equipamentos, novamente UV. E esse aqui é um aquecedor também que vocês também... Linha de titânio. Olha aí, meu. Impressionante, meu. Muito legal. E olha só quem eu conheci aqui, o Cláudio. E aí, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Tudo mal tá aí? Diretamente de Lisboa, né? meu? Sim. Legal. Vim diretamente de Lisboa no domingo passado. Sensacional. A TMC tem uma unidade em Lisboa, é isso? Exatamente. É a partir de Lisboa que nós enviamos todos os nossos animais para toda a Europa, inclusive fora da Europa. Portanto, nós temos uma central, recebemos de vários pontos do globo, Maldivas, Sri Lanka, Austrália, Brasil, inclusive, muitos outros sítios. Nós temos ali uma central em Lisboa e daí escoamos para outros países na Europa. Muito bacana. E você lida com os lojistas? Você faz a venda para eles? Eu lido com lojistas. O meu trabalho bacana. eu sou comercial, portanto, o meu forte é efetivamente a venda dos animais, expor os animais, o que é que chegou, o que é que não chegou, o que é que há de novidade, o que é que há para apresentar. Portanto, esse é o meu trabalho, estar em contacto direto com os lojistas. Coisa que já o faço há 11 anos, portanto... 11 anos 11 aí. anos. Que 11 legal. dos meus 34 anos, exato, aqui Sim. na TMC. Sensacional. E lida também diretamente com os peixes, com os corais, com os animais. Tudo. Como eu disse, 11 anos fazem parte aqui nesta casa. Os primeiros 2 foi em contacto permanente com os animais, em contacto direto com os corais, com os peixes, com os invertebrados, com todo esse conhecimento, que é um conhecimento bastante intensivo, não é? Porque ao fim e ao cabo, como o Brian explicou, nós trabalhamos em cadeias curtas de logística, portanto o nosso negócio está desenhado para receber os animais, recebê-los em perfeitas condições, mantê-los em perfeitas condições, escoar esses animais para as lojas e estamos recorrentemente a receber. O que significa que todos os dias, à exceção dos fins de semana, como podem imaginar, mas todos os dias recebemos animais e todos os dias saem animais. Caramba, portanto, meu. É uma loucura, né? Sem sombra de dúvidas que é uma intensidade, uma dinâmica muito grande mesmo. Muito legal. Agora, ficou muito claro para mim a relação da qualidade, né? O Brian estava me falando que vocês, quando compram os animais, eles não estão aguardando, eles vão ser ainda capturados. Exatamente. Porque é um tempo curto. A velocidade, o conforto para esse animal é essencial, né? É, sem sombra de dúvidas. Como eu te disse, ainda ontem ao jantar, existem 2 grandes ideologias, que é tratar o problema e não ter o problema. A nossa ideologia é não ter problemas, e isso é o nível de controle máximo, que é estarmos a falar com os pescadores num dia, no dia seguinte já estamos a receber os animais. Isto é a parte boa. Cadeia curta de logística, como o nome indica, todo o processo é curto. Nenhum animal está habituado a ser manipulado. Portanto, se nenhum animal não está habituado a ser manipulado, então como é que nós podemos lidar com esta situação? Pronto. É justamente aí que nós colocamos todo o foco, toda a atenção, todo o interesse, porque se já que o animal não está habituado a ser manipulado e se já que o temos que manipular, vamos fazê-lo da melhor forma, então. Sim. Então, cadeia curta é justamente isso, significa que as zonas de captura estão muito próximas das estações de captura, que por sua vez estão muito próximas das zonas de envio, ou seja, aeroportos, e os animais chegam em perfeitas condições em um curto muito prazo. Então, da captura até chegar aqui, é tudo contadinho, tudo programado. É tudo contado. Isto permite-nos também fazer uma avaliação constante, os pescadores, que já, ao fim e ao cabo, já é um negócio que passa de geração em geração. Se a TMC tem 55 anos, os fornecedores que são exclusivos à TMC também têm a mesmo meio século de vida, não é? Estes nossos fornecedores que são exclusivos é um negócio que passa de geração em geração. Significa o quê? Significa que eles capturam os animais, capturam os animais de uma forma sustentável, eticamente responsável também. Chegam à estação de captura, os mais fortes são enviados e aí temos um controle permanente desde o momento em que o pescador está no fundo do mar até chegar até nós. É impressionante, meu. Isso é o que nos distingue, de certa forma, e isso é quase uma inovação da TMC.
Porquê? Porque focámos no essencial, que é o bem-estar animal. Isso para nós é essencial. Isso ficou muito claro para mim. Todos os nossos papos foi em relação a isso. O bem-estar do animal, a garantia, cara, de estresse. Os peixes aqui não podem ter estresse, meu. Não. Nós temos que lidar com o stress. Nós temos que dar-lhe ferramentas para garantir que eles estão em perfeitas condições. Que chegam aos nossos aquários, que estejam com um comportamento natural e que inclusive nos peçam comida. Isso é o essencial. A partir desse momento sabemos que tudo o seguinte é mais... Cláudio, agora a gente vai falar vamos bater um papo que lá no Brasil é bem polêmico. Okay. Quarentena, cara. Quarentenar ou não quarentenar, usar cobre ou não usar, na visão da TMC. Qual é a nossa visão? Pois, a nossa visão é nós quarentenizamos os nossos animais duplamente. Porque se os nossos fornecedores têm estações de captura na origem, se nós temos aqui um sistema dedicado aos nossos animais, significa que o animal descansa e está em perfeitas condições em ambos os sítios. Significa o quê? O que é esperado no final da quarentena? O que é esperado no final da quarentena é peixe limpo. Que é um peixe limpo, um peixe que tem um comportamento natural, que peça comida e que esteja em perfeitas condições num sistema fechado. Certo. Okay? Porque nós estamos a capturá-lo do mar e estamos a colocá-lo num sistema fechado e queremos que ele esteja em perfeitas condições. Perfeito. Okay? Ele faz parte deste quadro vivo, não é? Pronto. A partir do momento em que temos um controle de excelência, desde o momento em que é capturado no fundo do mar, que chega às estações de captura em perfeitas condições, é enviado até nós em perfeitas condições e é mantido também em perfeitas condições, sempre na perfeição do momento, não é? Só temos garantido o seguinte, que o animal chegue até nós muito rápido, que esteja a comer convenientemente e que esteja um comportamento natural. Todos os nossos sistemas são sobredimensionados. Isto quer dizer o quê? Que se já que recebemos e que enviamos animais todos os dias, significa que os nossos sistemas têm que estar preparados para esta chamada bioacumulação. Para esse volume todo. Exatamente. Por isso mesmo é que nós somos muito bons nos nossos ultravioletas, somos reconhecidos a nível mundial pela questão dos nossos ultravioletas. Aliás, é o que mais chama atenção desde o começo, é a quantidade de ultravioleta. É essencial no seu processo. Exatamente. Portanto, nos nossos sistemas nós temos entradas e saídas individuais. Isso significa o quê? Significa que os animais estão nos tanques, sossegados, com água perfeitamente filtrada, oxigenada, esterilizada e ali só tem que descansar e comer. E, portanto, o animal não manifesta qualquer doença. Então, aqui, resumindo, não faz uso de medicamento, não faz uso de cobre. Nada disso. Portanto, aquilo que nós fazemos é confiamos que o nível de controle está no momento em que é capturado até chegar até nós e aquilo que nós temos que fazer num trabalho de 24/7, porque temos uma equipa 24/7 aqui nas instalações, é garantir que o animal esteja a comer. Porque a partir do momento em que come, um animal doente não comeria. Verdade. Tão simples quanto isso. Portanto, um animal que come e que depois passa por esta manipulação e controle, porque quando recebemos os animais, recebemos sobre a luz vermelha, não sei se o Brian falou sobre isso ou não. Falou. Portanto, nós temos um controle de excelência mesmo. Nós queremos reduzir o stress ao animal, queremos que o animal esteja sempre em perfeitas condições. A palavra perfeição é sempre repetida aqui vezes em conta, mas estamos nesta redundância constante, que é queremos que o animal chegue aos aquários com comportamento natural, sem manifestação de doença, que peça comida inclusiva e chegamos até casa em que os animais se reproduzem dentro do aquário. Portanto, isto só mostra também, como tu disseste ontem, que os animais estão em perfeitas condições. Muito é isto bem. que se espera. Legal. Então, o tratamento não é feito em cima do peixe. Na verdade, é o seu processo, é a sua água. É todo o processo, exatamente. Porque era aquilo que eu estava a falar. Quarentena em si é o resultado de um processo, não é? Nós queremos que o animal esteja a comer, queremos que o animal esteja em perfeitas condições, queremos que o animal não manifeste qualquer doença, queremos que o animal esteja num sistema fechado, que é aquário, que entendemos que é um aquário, e que esteja em sintonia, não é? Isso, portanto, este é o resultado final da quarentena. Se, ao fim deste processo todo que falámos, ele chega bem no seu aquário, então é porque fizemos um bom trabalho. E num papo bem legal aqui, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Você me deu um exemplo que eu falei, cara, é verdade. O lojista ou aquarista recebe o seu peixe. Aquele peixe viajou 2 dias dentro de um isopor fechado, no escuro. Você abre, a primeira coisa que você faz é colocar na lâmpada, tá tudo bem, tá vivo. E entretanto o peixe dá uma cabeçada no saco e dá umas piruetas. Isto é importante ver, é que nós, com a nossa complexidade enquanto ser humano,
nós próprios temos apanhamos uma gripe, apanhamos uma constipação. Sim. Um animal que seja de sangue frio, que é manipulado, é normal que também sofra no processo. Portanto, nós vamos reduzir este sofrimento, vamos reduzir ao máximo este stress. E são pequenos detalhes que contam. Esse que eu te falei ontem, do pessoal abrir a caixa e segurar o saco, isso é um erro comum que existe. Verdade. O animal vai despertar de forma bruta, não tem como nós fechar a capacidade de fechar os olhos, portanto ele vai sofrer um choque de luz, vai se dar conta que está num saco bem apertado, muito provavelmente com água suja, com menos oxigênio. Perfeito. E só com esse movimento de levantar o saco ou de colocar o saco a flutuar no sistema em cima da luz ali. Em cima da luz é um péssimo. Isso é péssimo. Tá vendo, cara? Detalhes, né, que a gente muitas vezes passa despercebido, mas quando você começa a focar no não dar estresse, evitar o estresse... Sem sombra de dúvidas. Essa aí... Quando pensamos na palavra quarentena, a quarentena começa nesse momento, começa nesses passos, começa nesses detalhes, é não dar stress ao animal. Perfeito. Então a pergunta lá de casa certamente será, então como fazer? Boa, vamos lá. Bem, aquilo que nós acreditamos, há vários tipos de aclimatizações, sem sombra de dúvidas, mas aquilo que acreditamos é o animal precisa de ser manipulado sem se perceber que seja manipulado. Ou seja, esse é que é o desafio, não é? Nós temos que manipular o animal e o animal não pode aperceber deste momento. Então, qual é a melhor forma de o fazer? Sobre a escuridão, não é? A luz vermelha permite-nos manipular o animal sem que ele se perceba que está a ser manipulado. É um exemplo. Lá em casa... Você está enxergando, mas ele não enxerga. A luz vermelha isenta o peixe Exatamente. Tá, boa. Ou seja, quando nós recebemos os nossos animais e fazemos nesse ambiente de luz vermelha, permite-nos controlar as nossas ações sem que o animal desperte de forma bruta. E esse é que é o truque. Então você pode limpar o aquário, fazer um monte de coisa, Exatamente, mexer e ele, obviamente que ele vai se perceber com os movimentos do saco, não é? Lógico. Mas para ele é como se fosse noite. Que loucura. Então em casa, como é que é possível fazer isto? É abrir, quando recebe um animal em casa, convém ser feito num ambiente de escuridão, ok? Se em casa há luz vermelha ou não. Hoje em dia há aquelas lanternas que pode colocar na testa, só esse pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Sim. Entretanto, toda a aclimatização é sugerida fazer gota a gota, num processo de 3 horas e com incrementação de fluxo desse tubinho, não é? De gota a gota até ao fluxo máximo, ok? Sempre de forma gradual, nunca acelerar o processo, ok? Nada de pressa. Nada de pressa. É isso aí, cara. TMC. Cláudio, obrigado, cara. Impressionante, meu. Que papo bacana. É isso aí. Fala, pessoal. Bom dia. Voltamos na TMC. Vamos falar um pouquinho mais sobre peixes, corais, engenharia por trás de tudo que tem aqui na TMC, que surpreendeu muita gente, um padrão de qualidade absurdo, mas tudo isso tem um estudo, uma técnica e anos de experiência. Vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa aqui e passar para os brasileiros. Bora lá! E é isso aí, voltamos na TMC, tô com o Brian. Brian, bom dia. Bom dia. Maravilha. Brasileiros, nós ficamos ali bem interessados, surpresos e contentes com o que nós mostramos aqui. Padrão de qualidade e mais do que isso, o animal em primeiro lugar, o bem-estar dos peixes aqui é o ponto-chave, né? Certo, sem dúvida. O que nos faz especial é que também trazemos um bocadinho os animais aqui, as pessoas podem vir cá, compram animais de qualquer zona do mundo, tudo na mesma caixa, ao mesmo tempo, e há uma relação especial com os próprios clientes. Desde as 7 da manhã que temos clientes aqui à porta, talvez seja alguma coisa interessante, porque é um modo único, ou seja, as pessoas vêm cá todas as semanas, estacionam o carro às 7 da manhã, antes de abrirem as lojas, e depois quintas, sextas-feiras, quartas-feiras, antes do fim de semana, escolhem os animais um a um, têm as suas redes, e apanham os animais e depois levam para as lojas aquilo que querem. A quantidade de peixe é impressionante. Tem quantas mais ou menos? Nós trabalhamos com 1800 espécies e em qualquer momento temos cerca de 700, 800 espécies em stock. E ó, eu rodei ontem essa empresa toda e você não encontra mortalidade. Não. Isso é experiência, né? Técnica, tem uma engenharia por trás de tudo isso. Tem sem dúvida. Tudo aquilo que nós fazemos desde o início é à volta de pensar o que é melhor para o peixe. Isso reflete-se na forma como a gente constrói os nossos sistemas, os nossos aquários, a forma como os aquários movimentam a água, a rheologia da água dentro dos aquários, a forma como a tubagem é toda criada, a iluminação, tudo é pensado, os corredores, tudo é pensado à volta daquilo que é melhor para os próprios animais. Legal. Eu sei que é impossível a gente passar
tudo isso num vídeo, mas dá pra gente ver um pouquinho, alguns detalhes, alguns detalhes que podem fazer a diferença? Certo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, Brian. Hoje, aqui na TMC, mortalidade é levado muito a sério. Vocês, cara, registram tudo. Você me mostrou um pouquinho do sistema, é impressionante. Tudo é controlado. Os animais chegam, pode haver alguma mortalidade na chegada, tudo isso é registado, se morre 1 ou 2 peixes. Depois vêm os animais, são aclimatizados, são ambientados, vêm para a sala principal. De manhã damos uma volta à sala, pode haver sempre qualquer coisa, ou um peixe mordido, ou um peixe... E depois os peixes são tratados para trás. Tudo isso é registado. A nossa mortalidade ronda entre 2% a 3%. 2% a 3%. Desde o momento em que chega à instalação até o momento em que chega à loja. Nós damos 100% de garantia de chegada à loja, ou seja, tudo aquilo que é embalado nas nossas instalações, nós garantimos que vai chegar vivo à loja dos clientes. Muito bom. Vamos lá, e para que tudo isso aconteça, 2% a 3%, né, o primeiro passo eu acho que é esse aí, é realmente ter o registro, é ter controle. Controle é fundamental. Isso permite-nos ver se o problema está na origem, ou seja, no fornecedor, ou se o problema está cá, na TMC. Eu costumo dizer que é tudo gestão de stress e anda tudo à volta disso, ou seja, alimentar o animal, o que faz durante o mar, durante o seu dia, é come e nada pelo mar, ou seja, mas está sempre a comer, basicamente, está sempre são animais que fazem grazing, de algas e de comida. E, portanto, aqui temos que sempre oferecer comida aos animais 8 a 12 vezes por dia. Olha isso. Isso faz com que há uma carga orgânica muito elevada que é inserida dentro dos aquários, que tem que ser, são oportunidades de comer e que tem que ser tirada do aquário o mais rápido possível. Ou seja, porque senão vai-se gerar amónia, vai-se gerar problemas na qualidade da água. Pronto. Estes problemas de gestão de qualidade da água são feitos, obviamente, na sala de filtração, que vocês viram ontem. É uma forma muito forte e trabalhamos com sistemas de filtração muito grandes, mas por outro lado também pequenos detalhes, como por exemplo, se tu olhares os nossos aquários, a água entra sempre por cima, é direcionada de certa forma a fazer com que a água tenha uma relogia em que entra por cima e sai 90 e qualquer coisa por cento por baixo e uma pequena porcentagem por cima. A amónia é mais densa que a água, portanto vai para baixo e portanto é a nossa obrigação de tirá-la o mais rápido possível do aquário. E estamos sempre a dar de comida, portanto temos aqui sempre comida disponível com pacotes de gelo imersos em água, estamos sempre a dar de comer e a dar oportunidades de comida, tanto nós como os clientes e como as pessoas que trabalham aqui, aos animais. Vocês podem ver, os animais estão completamente preparados, eu meto a mão, eles vêm todos atrás. Verdade. É uma das formas de nós conseguimos ver que os animais estão bem, estão a ter um comportamento natural. E isso dá-nos a segurança que quando eles vão por uma viagem comprida, quer seja de 2 horas, clientes que venham cá, quer sejam de 24 horas, vão estar bem. Muito legal. Ontem até a gente estava conversando, não precisa, só o lance da gente chegar perto e ver que o animal não se assusta já é um fator, né? Não precisa dar comida assim, às vezes isso dá uma dica para o aquarista, né? Certo. Vai à loja, eu costumo dizer aos aquaristas em casa que nunca devem chegar a uma loja e comprar de impulso um peixe. Devem chegar, por exemplo, temos aqui esta zona com borboletas. O borboleta é um animal complicado de alimentar, mas se vocês chegarem ao pé de um aquário e os peixes estão todos a olhar para nós, Sim. e estão todos aqui a observar-nos, estes peixes estão ambientados, estão aclimatizados e têm uma... Podem ver que este peixe está aclimatizado, está preparado para sair. Não fogem. Vêm ter connosco, estão à espera de comer. Perfeito, é uma excelente dica. E, ó, todo mundo está aqui, ó. Todos eles estão a olhar para nós. Tá olhando pra gente. Isso aí é um sinal... Com vontade de comer e com vontade de ter... É uma resposta natural. Muito legal. Mesmo animais... Estes são animais complicadíssimos. Esse sim. São os Orange Spot Filefish, que se vocês comprarem determinadas zonas, como por exemplo Filipinas e Indonésia, provavelmente vão ter muito maus resultados, porque são peixes de cadeia longa de supply chains. Mas se mandarem vir das zonas onde nós podemos vir, como Fiji, por exemplo, não têm problemas nenhuns e têm uma resposta perfeitamente natural e estão a comer comida congelada e estão a comer comida seca. Então, a mesma espécie, de origens diferentes, faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha aí, isso é experiência, meu. Pronto.
Outros detalhes que são interessantes é a forma como a gente proporciona um meio natural aos peixes. Tradicionalmente as pessoas gostam de pôr substratos e gostam de pôr a decoração dentro dos aquários. Nós fazemos isto só quando temos essa necessidade. Tá. Então, tudo sem substrato. Tudo. O único que tem é aqui, e que nem substrato é, né? Este substrato basicamente são partículas de ABS que são neutras, basicamente, e que permitem que os peixes se escondam e são extremamente suaves, ou seja, os wrasses que precisam que se escondem na areia. Então, aqui é um colchão para esses caras. É basicamente, é um spa de wrasses em que eles querem se esconder. Se eu quiser apanhar posso perfeitamente fazer isto e de repente começo a ver e vou ter um aqui dentro que consegue apanhar, mas e não magoo o animal ao tirá-lo do aquário. Muito bom, meu, muito bom. E ó, limpo. Está sempre limpo. Limpo, meu. A razão por que nós não usamos substrato e não recomendamos a utilização de substratos, principalmente em wholesalers, em grossistas e também lojas, é porque o substrato normalmente acumula muita porcaria, e principalmente ectoparasitas, que os animais podem vir com eles. Sim. E depois vão sendo libertados ao longo da sua vida. Os animais depois também dormem no fundo do aquário. Sim. E podem estar muito bem durante o dia, e o que nós às vezes observamos nas lojas é de manhã chegam e tem uma catrafada de peixe-palhaço que estão a respirar à superfície ou estão estressados. Porquê? Não só foram para baixo e tiveram problemas estão em contacto com muita amónia, porque a amónia é mais densa que a água, como também, de repente, levaram com uma catrafada de parasitas no meio da noite. Verdade. E não conseguem depois controlá-los. Se os parasitas depois entram em contacto com a superfície do animal, entram nas brancas, o peixe não respira, vem à superfície e fica ali a sofrer. Muito bom. Portanto, o ambiente tem que estar o mais higiênico possível. Legal. Aqui a gente vê muito bem isso. Para o lojista que vende lá na loja, sem substrato é a melhor condição. Sem dúvida, porque a higiene é muito importante. Vocês têm que pensar que o ambiente que nós temos que estar a proporcionar aqui não tem nada a ver com o ambiente de proporcionar em casa. Sim. Ele não está com saudades de ver uma rocha e de ver um bocadinho de areia. Sim. Ele está estressado, veio de uma viagem de 48 horas, 24 horas do outro lado do planeta, e tem um sistema imunitário em baixo. E, portanto, precisa de comer e precisa de ter um comportamento natural, o mais natural possível, o mais relaxado possível, para que o sistema imunitário recupere. A partir do momento em que isso acontece, aí já pode ir para o aquário das pessoas, já pode ter um comportamento natural. Portanto, são muitos apartamentos aqui. Sem dúvida. Ou seja, a lógica aqui é dizer, bacteriologicamente, há um nível de biossegurança deste aquário diferente deste. Ou seja, a água entra e sai, a água é que entra neste aquário, sai deste aquário, vai pelo esgoto e vai de volta para o sistema de filtração no outro lado do edifício. Isso significa que a água que entra aqui nunca vai misturar com nenhuma das outras. Nunca. Ela vai se encontrar lá no SAMP, certo. Onde depois, vai passar pelo skimmer, pelo ozônio e depois o UV. E depois volta a entrar aqui. Putz, isso é legal, meu. Isso é impressionante. Isso aí é impressionante. Então, meu, parece brincadeira, mas isso aqui é tudo individual. Do ponto de vista energético, é mais caro fazer assim. Com certeza. Porque tens que empurrar a água com mais força, tens que usar bombas mais caras. Mas a gente costuma dizer, a coisa mais cara é o peixe que morre. Exato, perfeito. Não tenho dúvida. O peixe mais caro é o peixe que morre. Portanto, estar a poupar em fósforos, é uma expressão portuguesa, estar a poupar nos fósforos não funciona. Estamos a poupar em 100 euros ou 200 euros de energia elétrica por mês, mas no final acabamos por ter maior mortalidade e maior problemas com os animais, que podem custar centenas de milhares de euros. Perfeito, perfeito. Agora, a separação aqui das espécies também é importantíssimo, para evitar briga, né? Porque são peixes normalmente territorialistas. Certo. Eu imagino que um cara desse aqui nunca pode estar do lado desse, né? Não pode. Essa é uma das áreas que mais demora a aprender dentro da TMC, são 1800 espécies. Aprender o que é que pode estar junto com o quê é algo que vem com muita experiência. Outro aspecto é, aquilo que vocês veem aqui não é para repetir nas lojas, ou seja, nós temos uma velocidade de renovação da água, uma quantidade de comida que é adicionada ao aquário muito superior ao que uma loja ou uma pessoa faz em casa. Muitas vezes vocês veem, por exemplo, um anjo imperador num aquário deste tamanho,
consegue ficar aqui 2, 3, 4 semanas sem problema nenhum. Sim. Mas numa loja eu já aconselharia um aquário um bocadinho maior. Em casa, sem dúvida que tem que ser um aquário pelo menos 200, 300 litros para um peixe deste género. Com certeza, com certeza. É impressionante. Porque é importante perceber que isto não é o aquário. Isto é um aquário de meio milhão de litros, em que tem um pequeno cubículo. Sim. Portanto, a qualidade da água que está aqui é equivalente a um aquário de meio milhão de litros. Olha Ou aí. seja, ele não está num aquário deste tamanho. Sim, com certeza. Meu. É muita engenharia, meu. Muita experiência aqui para chegar nesse resultado. Biossegurança, nós somos validados pelo o Fish and Health Inspectorate do Estado inglês e também pela DGAV em Portugal, que vêm cá regularmente e fazem análises veterinárias à água, verificam os nossos protocolos de biossegurança, analisam se há algum problema, se há algum outbreak de doenças e verificam, ajudam-nos a resolver esses problemas. Portanto, tudo isso é verificado em dashboards que estão preparados a nível de informática, em que nós registamos todas as coisas que temos, qualidade da água, a mortalidade, os problemas com determinadas espécies, origens, fornecedores, e com eles conseguimos depois identificar, olha, não, há um problema aqui porque a mortalidade subiu para 4% ou para 5%. Portanto, conseguimos fazer o drill down nessa informação e identificar, olha, está aqui um problema porque a água ficou demasiado fria naquele shipment. Perfeito. Os problemas podem ser, por exemplo, no aeroporto, as cargas são tiradas do avião e são postas no chão. E às vezes é tão simples quanto dizer às pessoas que estão a fazer esse handling, convidá-los a visitar-nos e dizer-lhes assim, olha, conseguem pôr uma palete no chão, de madeira, que é para não porem as caixas no chão, porque a gente reparou que a temperatura do fundo das caixas é diferente da temperatura do superior das caixas. Um pequeno detalhe que faz toda a diferença. E pode ser 1 ou 2 graus, que acaba por afetar as espécies que a gente recebe aqui. E aí a carga, a parte de baixo vem comprometida e a de cima... Está tudo bem. Impressionante. E sabemos que o problema foi quem fez o handling no aeroporto. Entendi. Ou quem mudou a caixa do aeroporto para as carrinhas. Tudo isso é trabalhado mesmo quando enviamos daqui para as lojas, as transportadoras com que nós utilizamos têm um curso em que trabalham connosco, em que nós explicamos, olha, tem que pôr isto desta forma, nas carrinhas, isto são animais vivos, não podem estar a tirar as caixas, têm que pegar nas caixas com cuidado. E isso é um bocadinho irrelevante com quem trabalhamos, quer seja empresas grandes como a UPS, como a FedEx, ou empresas pequenas locais com quem a gente trabalha. E eles compreendem isso? E querem ajudar, porque são animais no fim do dia. Esse é um sonho do brasileiro, meu. Pode ter certeza. Que nível, né? É um respeito, tem que ter, isso é importantíssimo. Acabamos por ter uma relação muito próxima com todos os parceiros de logística, porque sem eles também não conseguimos fazer chegar os animais às pessoas. Exatamente. Eles também têm que perceber que se nós formos bem sucedidos com eles também recebem o nosso negócio. Com certeza. Enquanto a gente conversa aqui, ó, essa turminha tudo aguardando, esperando. Isso aqui muda o ponto de vista, meu. Peixe, cara, numa Tens aqui boa. gemátons que são... e a ideia é um bocadinho essa. Tu consegues ter, por exemplo, gemátons, que é um peixe raro. Sim. E consegues ter Olha aí. 6, 12, 18 em stock. E lá atrás deve haver mais 60 ou 70 destes que, à medida que os clientes vêm cá de manhã, a partir das 7 da manhã, e começam a levar 1 ou 2 para cada loja, vamos repondo atrás, que é para estar sempre um stock interessante para as lojas. Mesmo Yellowtangs, quer sejam criados de cativeiro ou antigamente eram selvagens, temos sempre em stock. Há sempre a disponibilidade, eles estão à procura, ou seja, eles já comeram a alga que foi posta há uma hora atrás e continuam à procura, daqui a um bocado alguém vai repor a alga para eles virem que a alga nós pomos-la com o elástico à volta do... Muito bom. E independente do tamanho do aquário, se é pequeno, se é grande ou médio, o esquema é o mesmo. A gente tem 90% de água do fundo e 10% em cima, né? Certo. Outra particularidade é a forma como a gente controla o fluxo de água em cada aquário. Se vocês repararem, nós não temos válvulas, não temos torneiras. Verdade, não tem torneira. E aí, como é que faz? As torneiras são controladas, todas elas estão ligadas. Todas as válvulas estão ligadas a um sistema geral, Certo? que é uma espécie de anel que equaliza a pressão em todos os pontos de saída da água. E temos uma válvula para o anel completo para cada fila de aquários. E portanto, se tu estiveres com atenção a ver todos os anéis e todas as tubagens, há múltiplos anéis divididos pela sala toda. Há um gigante pela sala
por cima da Brian, sala. eu não quero abusar, mas será que a gente consegue ver isso na Pode. prática? Eu acho que seria bem Aqui, legal. se calhar não, mas- Deve ter muita gente curiosa, e eu também, meu. É aqui que a mágica acontece. Tu consegues ver, tem um anel aqui de baixo, é um Sim. anel fechado, Olha só. em Tá. que consegues garantir que a pressão em cada ponto de saída da água é exatamente a mesma. Então a gente tem uma válvula em cada ponto de saída. Aqui não era necessário pôr válvulas, mas podemos só ter uma na ponta. Mas aqui pomos porque é para, quando estamos a limpar os aquários, conseguimos limpar 5 de cada vez. Certo. Então fechamos isto limpa os 5 aquários e depois voltamos a ligá-la e os 5 aquários têm exatamente a mesma pressão todos lado a lado. Muito bom, meu. Olha aí. Que engenharia, meu. Isto parece um detalhe irrelevante, mas para quem faz a manutenção dos aquários, acreditem que vale mesmo a pena, porque Eu não tenho dúvida. esquecerem-se de um aquário desligado ou estar ali a brincar com as pressões em cada um dos aquários é uma dor de cabeça. Muito bom, muito bom. Estrutura tudo inox. Tudo. Tudo Portanto, inox. estas estruturas têm cerca de 30 e qualquer coisa anos. Tá. São limpas todos os dias com água doce. A sala, has de reparar que não há fichas elétricas, é tudo à prova d'água. O que a gente faz ao fim do dia às 6 da tarde é com aquelas mangueiras de pressão fortes. Certo. Começamos limpamos a sala toda e é tudo corrido com água doce e depois é limpo com uns guichos em cada aquário, porque é para ficar tudo limpinho e fresco para o dia seguinte. Chegamos cá de manhã, está tudo seco e está tudo organizado para os clientes entrarem logo às 7, porque os clientes entram connosco de manhã às 7. Muito bom. A razão porque a sala é seca e não tem... é agradável quando entramos aqui dentro. Verdade, é muito gostoso mesmo. É porque temos 24 vezes de rotação do nível de volume atmosférico, o volume de ar, é renovado 24 vezes por hora. Tem exaustores ali, né? Temos exaustores espalhados pela sala em vários pontos, que são controlados por um sensor de umidade, em que estão sempre no máximo, enquanto a umidade, para garantir que a umidade não ultrapasse os 50%, 60%. Muito que é o legal. ambiente normal para nós trabalharmos. Agradável para nós trabalharmos. E isso faz conservar todos os equipamentos elétricos, porque você tem luminárias. Eu passei o dedo ali, a gente não tem sal, não tem nada. Algumas iluminárias que nós temos aqui de LEDs estão a trabalhar desde 2008, quando nós lançámos o Aqua Ray. 2008 são 12, 16 anos. É, meu. E aí a higiene, né? A limpeza é, assim, também obrigatória. Tudo. Eu posso passar aqui, por exemplo, o exemplo de... nós temos estes peixes. Os peixes foram selecionados pelo cliente. Certo. Deve estar por aí alguns ainda a apanhar alguns peixes. Eles estão aqui a descansar. Olha aí. Acabaram de ser apanhados. Certo. Estão com algum nível de stress e estão a limpar o estômago. Ok? Ok. Depois temos aqui os sacos todos divididos por tamanhos. Olha que interessante, meu. Vamos ver essa bancada. Do you want to help me pack one fish? Just Tem to show him água, how to do a it? água aqui, meu, fluindo, meu. Olha que estrutura. Vamos lá, Brian. Ok, eu pedi aqui ao Ryan para me ajudar aqui a embalar um peixe. Boa. Portanto, ele escolhe o saco, Certo. avalia o tamanho do animal. Essa é a água que está no sistema todo, é a mesma água. Um dos é vertebrados, o outro é água. É peixe. Este aqui é peixe, este aqui é Tá. vertebrados. São Ele apanha o sistemas peixe separados. Com a mão, boa. se não for venenoso, obviamente. Aham. Avalia se é necessário fazer saco duplo ou saco simples, ou saco triplo. Neste caso é um tanque que precisa de saco triplo. E olha aqui. E é posto aqui na bancada de tratamento. A água onde o peixe estava volta para o esgoto e volta lá para trás. E depois Nossa. acaba por embalar novamente. Nesta posição. Legal, meu. Essa água que vai pro SAMP. É a mesma, Vai, é a mesma mesma água. E acabou de ser É como se esterilizada. fosse um Portanto, aquário. É água nova, ultra esterilizada, que que acabou passou de entrar. por todos o Can you just o close UV. the bag just so we can see it? And I think that's Meu, it. que absurdo, cara. Olha que sistema legal. Ok. Depois, quando estão ali há algum tempo, vêm aqui para a máquina de embalamento, Legal. Oxigênio? oxigênio puro, medicinal, é fechado, Ah, também fecham os as cantos, pontinhas também. que é para os peixes não ficarem presos no canto, Aham. e pronto. E o animal daqui está preparado para uma viagem Tá de 48 horas. preparado para viajar, meu. Olha aí. Estes aqui Que viajam em embalagem, grupo, meu. porque nós embalamos desta maneira estes, porque é uma viagem de 2 horas para a loja. Tá. Este é um cliente que veio de Birmingham, portanto, Coventry. Portanto, são 2 horas daqui. Que Podemos legal. embalar em conjunto. Muito bom. Se fosse para a Europa, então apenas aí vai um único indivíduo.
porque é uma viagem de 48 horas e as donzelas iam sofrer um bocadinho da pressão dentro da caixa. Legal. Temperatura. Hoje vocês mantêm aqui as baterias em que temperatura? 25, 25,5. 25, 25,5. E os peixes, a salinidade? Os peixes é 1020. 1020. São 1020, eu não sei, 1020. 1020. Pronto. E os invertebrados é 1026. A razão de ser 1020 não, é porque os peixes é um bocado indiferente qual é a salinidade. Eles utilizam só a salinidade por uma questão de manter-se na coluna da água, ok? Tá. Portanto, os parasitas e as bactérias reproduzem-se a uma velocidade mais lenta se a salinidade for mais baixa. Como, mais uma vez, é gestão de stress. Se nós tivermos a oportunidade de lhes baixar o nível de stress e até enquanto eles recuperam esta imunidade natural de volta, eles, com uma salinidade mais baixa, não há tanta bactéria e ela não se reproduz tão rápido. As bactérias têm uma questão que em cada 10 minutos duplicas a população bacteriana de um sistema. Legal. Então, se tens uma, passas a ter duas, passas a ter 4, passas a ter 8, 16 e até infinito. E é um crescimento exponencial. Se tu baixares a salinidade, em vez de serem 10 minutos, passa a ser de meia hora, e como tens os UVs, elas não conseguem tomar controle do aquário. Perfeito, Okay? perfeito, perfeito. Agora, chegando na loja, eu acredito que o lojista também deva manter mais ou menos nessa salinidade, né, as baterias dele. O lojista faz, depende de quem é aquele lojista. Há lojistas que mantêm salinidades como nós fazemos, com o mesmo sal que nós usamos, que é o Trópico Marino. Certo. Há outros que preferem passar para 1026 porque vai estar mais adaptado ao que o aquariofilista Já o cliente final. O cliente final tem. Tá. Portanto, há clientes que fazem isso em 2 passos, há clientes que fazem isso num só passo, mas obriga-lhes a fazer uma aclimatização um pouco mais lenta. Entendi. Em vez de ser, porque isto são viagens de 2 horas, em vez de ser uma questão de 1 hora, se calhar tem que passar uma aclimatização de 3 horas. Muito bem, perfeito, meu. Trabalho incrível pra valer. Cara, é um sonho. Que oportunidade legal. E para os corais, a regra é basicamente a mesma. 90% embaixo, 10% em cima. Certo. Portanto, estes corais não precisam de muita luz. Portanto, têm as aquarreias postas a uma altura... Estas luzes estão aqui há 16 anos. Olha aí, meu. Foram construídas cá em 2007. As primeiras de LED deve ser. As primeiras de LED que apareceram no mercado, que foram feitas por nós. Depois tens uma entrada de água, metade entra por cima, metade entra por baixo. Então você tem aqui um fluxo de água. Em que tens... Boa. Dá pra gente ver bem. Tens aqui os jatos de água a sair. Isto é um tubo perfurado. Perfeito. Em que está a empurrar água por baixo e por baixo também está a empurrar água. Tá aqui embaixo, a gente também tem mais um outro detalhe. Que varre todo o aquário. Certo. E depois sai 10% por cima, 90% por baixo. Olha aí, meu. E depois vai para não sei como é que se chama, um esgoto. O SAMP. O SAMP. Se eu quiser esvaziar o aquário, basicamente tiro isto. Sim, boa. E o aquário olha aí. vai todo esvaziado. Cara. Um aquário destes consegue ser limpo em 20 minutos. E é por isso que é sempre tudo limpinho. Me mandaram uma mensagem falando quantos mil funcionários tem essa empresa para manter tudo isso limpo. Vocês usam realmente a engenharia. Vocês engenharia. não acreditam, mas toda esta fichal é gerida por 7 pessoas. 7 pessoas, cara. 7 pessoas para manter tudo pensado tudo de forma isso. A ser eficiente. Ou seja, eu sei que consigo limpar, dou-vos um exemplo, toda esta bateria de aquários pequenos de 4 polegadas, uma pessoa consegue limpar toda esta bateria em 2 horas e meia. É surreal. E todas as semanas é feito. Todas as semanas. Limpeza total toda semana. As pessoas sabem que, não, aquele tem que ser em 2 horas e meia, aquele tem que ser em 3 horas, aquele tem que ser em 20 minutos, porque senão não vão ter tempo para chegar ao final da semana. Perfeito. Detalhe interessante aqui. Há pequenos detalhes que já existem há muito tempo, outros que existem há menos tempo. Agora há muita mania dos corais fluorescentes e o meu filia de pontas rosas vende-se a um preço diferente do meu filia de pontas azuis. Antigamente ninguém ligava a isso, verdade. Agora há isso. Para fazer o pop das cores, trabalhamos com um coral negro, com um substrato escuro, certo. Que é feito especificamente para nós, em que conseguimos obter um contraste maior das cores. Até para tirar uma fotografia, fazer um registro. Para as pessoas conseguirem ver as cores. Não tem função absolutamente nenhuma a nível somente de qualidade. É só mesmo para ajudar o cliente. Muito bom, muito bom. Pronto, nós temos vários tipos de luminárias. Aquarray, que já existe há muitos anos. Pulsar, que são luminárias
de maior calibre para crescimento coral. Essas são luminárias da TMC, são luminárias que vocês projetaram. São as Reef Pulsar, que foram criadas especificamente para corais duros. Tens as SPS, as LPS e tem um padrão de cor que é adaptado ao que os corais precisam. Desde muito cedo tivemos cuidado em selecionar os LEDs de forma a conseguirmos ter o espectro de luz que queríamos nos aquários. Eu dou-vos um exemplo. Nós patenteámos o Nature Perfect, que é um LED azul. É o tipo de azul que é único na TMC, que é equivalente, parece treta, mas não é. É o azul que ocorre 4 dias depois da lua cheia. Uau! Porquê 4 dias depois da lua cheia? É quando os corais reproduzem. Portanto, sabemos que os corais se sentem confortáveis e que se sentem bem de forma a libertar todos os seus ovos com aquela iluminação. E, portanto, conseguimos ter uma resposta positiva dos animais com aquele tipo de azul. E isso, o interessante que devemos descobrir passado alguns anos é que esse azul também tem influência em mamíferos terrestres. Eu dou-vos um exemplo. Nós, quando apresentamos essa luz para a iluminação de criação de porcos, os animais acalmam-se. Caramba, meu! A sério. Que interessante! Não, muito legal! Tipo, trabalhamos com matadores de carne de vaca, em que eles conseguiram acalmar os animais antes de entrarem para a fase final de matar os animais, que em vez de estarem eles fazem aquilo por choques elétricos. Sim. Se passarem por uma luz azul, os animais ficam calmos e a carne fica mais tenra. Meu Deus! Nos humanos, a luz azul acorda. Conseguimos fazer coisas, por exemplo, há experiências no aeroporto, por exemplo, de Londres, enquanto tu sais do avião e vens com o jet lag, tu passas por, eu não sei se já reparaste, mas passaste por um túnel azul. Certo. A luz é muito azul. Isso está feito de propósito, antes de chegar aos passaportes, que é para as pessoas acordarem. Que interessante, meu. Porque essa luz azul acorda as pessoas. Olha isso. Portanto, trabalhamos... Tudo um estudo. Um estudo veterinário em conjunto connosco, em que vendemos os nossos LEDs para corridas de cavalos, porque quando o cavalo viaja, por exemplo, do Reino Unido para a Arábia Saudita para fazer corridas de cavalos, ele sofre jet lag. Certo. Portanto, corre menos nos primeiros dias. Portanto, tem que ir 15 dias antes. Sim. Com as nossas luzes, eles conseguem pôr o animal e fazer o face shifting do animal dentro da box, em que ele não sofre de jet lag quando chega depois à origem. Que legal, meu, que legal, que legal. Vamos na prática agora. Brian, a gente tá com o James aqui e vamos falar um pouquinho dessa luminária que é, meu, o que tem de mais, cara, o suprassumo, tecnologia, tem coisas patenteadas aqui e eu já tô usando, é incrível e não é à toa, né? Ok, portanto, esta luminária tem várias coisas interessantes, é o topo de gama da TMC, é a P5 e a P9, saiu agora também a P2, que é para aquários mais pequenos. Temos um modelo aí para nano. Exato, o que é diferente nela? Todo o design da calha é exclusivo nosso, tudo é moldado para a própria TMC, integra com a Favia e os azuis e as cores são NP Perfect, que acabam por ser o azul que eu vos falava ali internamente. Legal. A aplicação em animais é exclusiva nossa. Legal, você falou Favia. Favia é um aplicativo, né? É um aplicativo que liga os pólipos, portanto, vários equipamentos. Portanto, a ideia é Favia, que é o coral cérebro, em que é o cérebro do vosso aquário. Ou seja, consegues ligar os pólipos, que são os diversos equipamentos, todos uns aos outros, num comando central. Muito bacana. Agora, me fala um pouquinho mais desse azul, né? Você já falou que é uma fase da lua, foi um estudo... Meu, é impressionante. É uma área que nós começámos a brincar aos corais com os LEDs em 2006, andámos aqui a fazer vários estudos internamente, o que é que dava melhor, o que é que não dava tanto, e acabamos por chegar à conclusão que aqueles azuis específicos, onde andamos a experimentar, e tínhamos já conhecimento de alguns espectros de luz interessantes, e aquele azul específico era muito positivo, a nível de resposta de corais. E, portanto, a partir daí começamos a aplicar isso em vários animais e em várias coisas, e temos tido bastante sucesso nesse aspecto. Na área de Biolumen, que é a área que ouviste ontem, que é para aquários públicos e para produção animal. Legal. O futuro da TMC em luz, a gente vai ver muito essa aplicação desse azul então agora. Certo. Que bacana, muito bom. Aquário para as medusas, água viva. Já falei com o Denis e com o Vlad, tá confirmado, meu. Vamos ter aquários lá no Brasil. Portanto,
A ideia dos aquários de água viva, como se diz no Brasil, eles sempre existiram no mercado, não é nada de novo. O problema deles é que a produção deles é muito cara. Fazer acrílicos ou plásticos neste formato é extremamente caro. Eu imagino. E sempre foram demasiado caros para o nível de entrada no mercado. Portanto, tens uma espécie de problema em que é um animal muito fácil de manter para iniciado, em que o ponto de entrada é demasiado caro a nível de preço do aquário. Portanto, o nosso objetivo foi, como é que a gente baixa o custo disto? Criámos uma série de moldes específicos para nós. É um investimento bastante Isso aqui grande. é uma exclusividade da TMC, então. É um investimento grande a nível de moldes, em que acabamos por ter um aquário a um preço bastante reduzido. Que bom, meu. Em que conseguimos depois manter um aquário simples, para trazer mais pessoas para dentro do hobby. Que legal. E manter, é muito simples, muito fácil. Tudo que o aquarista vai precisar é o aquário, porque tem que ser esse formato cilíndrico, né? A gente vê que é um padrão aqui para todos eles. As medusas nunca tocam nas laterais do aquário e estão sempre em suspensão. Tá. Isto também serve, eu tenho visto pessoas utilizar isto para aquários marinhos, para cavalos marinhos, para utilizar isto para algas, para fazer isto para outras coisas interessantes. Não foram criados para isso, mas há pessoas que estão a fazer coisas. Já vi um miúdo fazer isto com água doce. Muito legal. Então, além de ter os animais, também passa a ser uma decoração, né? Certo. Tem várias luzes, tem várias cores lá dentro, portanto, não é as medusas, as águas vivas não precisam de iluminação, não precisam de nada, mas cria uma espécie de ambiente na sala ou no quarto da criança em que ele começa a aprender um pouco sobre como manter um aquário. Todo o manual de instruções explica a qualidade da água, conceitos simples de alimentação, de o que é um animal vivo, tudo isso do âmbito de ter um chrysal. Quando tens para ter, precisas das medusas, precisas da água viva, que são extremamente fáceis de reproduzir em cativeiro. Sim. Portanto, lanço o desafio a vários produtores aí no Brasil. Olá, para começarem atenção, pessoal. A produzir. E não subestimem a quantidade que vão precisar. Nós, quando lançámos este material, este produto, o ano passado, ele ganhou um prémio da Super Zoo, que é a maior feira de pet dos Estados Unidos. E basicamente nós limpámos o estoque todo de 3 produtores em Inglaterra, de aquários públicos, e acabámos por limpar o estoque todo na Alemanha num produtor grande. Que legal, meu. E trabalhamos em parceria agora com o nosso parceiro nos Estados Unidos, que é a Quality Marine, que teve que imediatamente aumentar a produção de medusas, porque nós não conseguíamos, não tínhamos medusas suficientes para o mercado. Sem medo de errar, é um produto de sucesso. Muito sucesso. Chegou a hora de falar de skimmer. Eu já tenho o meu é esse aqui. Eu conheço muito bem. É um cavalo, o bicho funciona para valer. Os modelos nanos estão chegando no Brasil em breve. Eu sei que tem muita gente interessada. O design é para entrar em qualquer SAMP, né? Qualquer SAMP e podem ficar pendurados na lateral do aquário. Olha que legal, meu. Olha só que interessante. Agora, o destaque à parte é isso aqui, né? Isto é uma área interessante em que estamos a ter bastante procura de bombas de 5 volts, em que conseguimos ligá-las com fichas USB, qualquer transformador, qualquer power bank. Power bank. Então acabou a luz, por exemplo, sem skimmer você não fica, meu. Não ficamos. Portanto, recentemente houve um apagão que devem ter visto nas notícias em que Portugal e Espanha ficou sem luz durante 36 horas. Estes skimmers safaram muitos aquários. Olha aí, meu. Porque começámos a mandar mensagens nos vários grupos do WhatsApp, pessoal, não se esqueçam que os skimmers dá para ligar com os powerbanks. E de repente as pessoas, ainda bem, o powerbank, pumba, liga. Colocou aí no e display. Ficaram com os aquários, ter o aquário desligado durante 36 horas é um desastre. Com ótima oxigenação. E ficam com uma ótima oxigenação. Que perfeito. É uma gama que já existe há 10 anos. Sim. E que tem vindo a ser evoluída todos os anos, de forma a termos, mais uma vez, um baixo custo de entrada no hobby. Então, a gente vê aqui um corpo mais simples, né? É um projeto mais simples. A parte dos nanos é um projeto mais simples e é um skimmer que funciona. A maior parte dos problemas nos skimmers é que acabam por não... Muitos deles acabam por funcionar não tão eficientemente. Verdade. E é um desafio fazer uma coisa tão pequena. Com estes aqui, temos tentado experimentar várias coisas. Já está há um ano em teste e funciona muito bem. Cara, é perfeito. Aqui um pouquinho maior, para 250 litros, na mesma pegada. O que muda é o tamanho, né? Olha só que lindo, cara. Tudo de primeira qualidade, meu. E aqui também. Todos eles são bombas DC, de controle variável, em que conseguimos controlar a velocidade de água. Todos, do grande até o pequeno, a gente tem controle de fluxo. Reatores multiuso.
pequenininho, todos também nesse padrão de qualidade, né? A ideia aqui era, as pessoas utilizam várias coisas dentro dos aquários. Uns utilizam carvão, outros utilizam fosfatos. Em várias fases do aquário tem o Illumifos da Tropic Marine, tem carvão, ou seja, estar a criar um filtro para cada um não faz sentido. Portanto, criamos um multi-uso em que as pessoas, consoante as suas necessidades, podem ir mudando. Mais uma vez, 5 volts, 12 volts, baixo consumo. A energia elétrica na Europa é extremamente cara. Portanto, tudo o que seja de baixo consumo está a ter uma saída bastante elevada. Reator de biopellets. Quem conhece biopellets, normalmente vê aqueles reatores grandes, do tamanho de um skimmer. A proposta aqui foi um design compacto, extremamente eficiente. Portanto, a ideia aqui foi, os biopellets entram dentro do aquário, já há muitos anos trabalhamos, e eles normalmente ocupam o mesmo espaço com um skimmer. Mas se criássemos uma coisa que fosse pequena, compacta e que funcione bem, as pessoas iam ter interesse nisso, e realmente tem acontecido isso. É uma coisa pequenita, que tem um sistema de rotativo, é fácil, é simples. É bonito, e bonito, hein? E bonito. É bonito pra caramba, meu. Vamos falar do menino da casa. É aqui que a história da TMC começa, né? Pronto, os UVs é um produto que nós temos vindo a desenvolver há muitos anos. Nós fazíamos UVs antes de haver mangas de quartzo. Portanto, imaginam, a manga de quartzo foi antes a água tocava diretamente na lâmpada. Ou seja, nós apanhámos. Havia muita gente a apanhar uns ticões. Mas ao longo dos anos foram sendo desenvolvidas. O Vecton é uma marca que existe há muito tempo. O nome era o que a gente chamava, o nosso sistema de filtração era o sistema Vecton, para criar algum sentido de magia. Depois, quando lançámos, explicámos às pessoas: olha, isto é o sistema Vecton, não é mais do que um UV. Tens dois tipos: tens o UV normal, que basicamente é um material nosso de plástico, de ABS, que é resistente a ultravioletas e que é extrudido por nós. Todas as peças, desde os T's, ou as peças de ligação, ou a tubagem, é tudo extrudido por nós. A ser resistente a UVs. Tens o sistema de 600 litros, portanto é um tubo normal. Legal, ou titânio. A tecnologia de titânio permite ter uma Titan, permite ter uma sleeve interna, de uma camada interna revestida a titânio, que quando o UV entra em contacto com o titânio liberta uma série de radicais hidróxilo que não só clarificam a água torna-se mais transparente, como aumenta a eficiência do UV em 30%. Perfeito. E tudo vejo que é blindado, né? Toda a estrutura é protegida. A ideia desta gama está mais adaptada às aquariofilia, porque a água entra por baixo, sai por cima, é posto na SAMP, e funciona, é uma ligação direta. E podem ter depois a facilidade de ver se a água está a correr ou não, com os cotovelos transparentes. Que legal, meu. Portanto, é mais adaptada ao aquariofilista. E com um design bem bonito também, hein? Nossa. Recentemente, portanto, as lâmpadas têm que ser trocadas normalmente de 6 em 6 meses, é o que nós recomendamos. Podem ir até aos 9 em 9 meses. Neste momento lançámos as Hyperion Lamps, que são estas Hyperion, que são feitas de quartzo e acabam por ter uma longevidade de pelo menos 12 meses. Olha, 12 meses. Certo. E é um lançamento da TMC. É um lançamento Hyperion da TMC. Que são lâmpadas exclusivas caras nossas. São fera mesmo, meu. Impressionante, impressionante. Para vocês terem uma ideia, uma empresa que está a fazer UVs desde os anos 80, nós vendemos cerca de 100 a 150 mil lâmpadas por ano. Caramba! A troca de lâmpadas. Portanto, estamos sempre preocupados no ponto de vista de sustentabilidade. Parece-me em casa a pessoa diz, é só uma lâmpada que eu troquei. Mas quando começamos a adicionar todas as lâmpadas de UVs que já vendemos no mundo, criam-se valores muito elevados. E, portanto, se reduzirmos a quantidade de lâmpadas que estamos a fazer, com certeza, acabamos por ter uma pegada menor no planeta. Certo? Sensacional, parabéns. A nível de outras gamas de ultravioletas, há pessoas que utilizam isto para aquariofilia, também podem. Sim. A grande diferença, ao de reparar que os UVs de aquário têm uma distância, têm um tubo menor. Porquê? Porque a distância que depois vai da lâmpada UV para a lateral do aquário também é menor e consegues ter uma maior esterilização da água se tiveres essa distância menor. Em lagos não estás a esterilizar, estás a tentar clarificar, estás a tentar tirar algo. Exato. E portanto a distância pode ser maior e a velocidade das bombas também pode ser maior. A configuração é diferente, mas que há pessoas que dizem assim, não, eu quero usar isto também para aquários. Há alguma diferença da lâmpada desta para aquela? Não, não há. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas é as distâncias que mudam. Tá. E portanto tem que ter isso em consideração depois quando se dimensiona o UV para o aquário.
Mais uma vez, tem a mesma coisa, tem os UVs normais, que não têm a camada de titânio, e vamos lançar agora, isto é um sneak peek, porque esta sala é preparada para lojistas, para verem o que é que vem aí. Titânio UV, que é a gama titânio, que tem balachos diferentes, está preparado de forma diferente. Então esse é um lançamento em Vai breve. sair agora nas próximas semanas, certo? Esse aqui a gente já vi, lá na Box Fish tem. Esse já tem na Box Fish e vendemos este já há alguns anos. Sim. Meu. E a gente está fazendo lá um desafio agora num lago, instalamos na semana passada, retrasada, e eu já recebi imagens, é impressionante, ele realmente cumpre. Funciona muito bem. Meu. Há outros UVs no mercado, mas não estão montados da mesma forma, ou seja, tudo desde os plásticos. Nós temos UVs a funcionar há 10 anos na rua, com gelo, em que nevam por cima deles e não tem problema, não se ficam quebradiços. Ele pode ficar exposto. Pode ficar exposto. Desde que não esteja em contacto, ou seja, não metam debaixo de água, nem claro. Com chuvas torrenciais. Mas é um UV que tem muita resistência. Toda a construção a água entra por um lado, atravessa todo o UV, enquanto tens outras marcas que entra por um lado e sai por ali. Vocês têm que ter atenção, há marcas que fazem isto de forma diferente. Entra de um lado e sai pelo outro e depois põe-se a dizer que tem a mesma quantidade de UV, não tem. Entra por um lado e sai pelo outro, mas não obriga que toda a água passe pelo UV. Perfeito. Uma particularidade do UV, se não usarem aquariofilia, garantem que toda a água da bomba de recalque, como vocês dizem, bomba de reposição, toda a água deveria passar pelo UV. Não o façam em loop fechado na sump. Façam a bomba que manda a água para o aquário, toda a água dessa bomba deveria passar pelo UV antes de entrar no aquário. Perfeito. Porque senão não estão a fazer grande coisa. Ou seja, estão a ajudar, estão a baixar a quantidade bacteriana, mas não estão a garantir que toda a água acabou de passar por um UV. Principalmente quando estão a montar uma loja. Muito bom. Esse é um assunto muito interessante. Para o aquarista que está assistindo a gente, e o lojista também, a gente tem aqui uma vasta opções. O que você indica, né, em UV? A gente já sabe que é legal instalar então no recalque, direto ali. Nós para lojistas do UVs temos UVs específicos para isso, para lojista, mas basicamente é uma lâmpada de 55 watts funciona numa bateria de aquários daquele género. Daquele tamanho? Sim, de 600 litros, 700 litros. Porque consegues depois ter uma rotação de 4 vezes por hora. Então, são cerca de 2.000, 2.500 litros por hora passar pelo UV e acabas por conseguir garantir que todas os aquários têm uma esterilização impecável. Nós recomendamos trabalhar com a Casco, que é um parceiro nosso. Ai, que legal, meu. Vocês vendem também essas baterias? Com a Casco. A Casco produz isto. Toda a iluminação é feita por nós, as bombas, a filtração, tudo isto é desenhado de forma a que depois o lojista tenha o maior sucesso possível. Aqui também se repete o que a gente viu lá nas suas baterias? Tudo. Entra água por cima, sai no vidro por baixo, é tudo individual. Portanto, cada aquário tem a sua entrada e a sua saída. Legal, então é possível espelhar o que você fez ali, né? Sem dúvida. Aqui na loja. Mas de uma forma diferente, ou seja, não é com o sistema de escada, é com um ambiente de loja, bonitinho, tudo impecável. Há pequenas particularidades que tu consegues fazer com estas iluminações, consegues ter detectores de movimento, em que a luz baixa e sobe, consoante as pessoas se aproximam, se a pessoa não está na loja, se não está lá ninguém, economia de energia, um bocadinho, para poupar energia, mas não só, também não vale a pena estar a estressar os animais para levarem ali com montes de luz e levarem... Perfeito. Se estiveres a aclimatizar os animais, normalmente não tem uma sala de aclimatização, consegues baixar a intensidade luminosa, porque as pessoas normalmente o que fazem é, chegam aqui, põem as bolsas de água... Põem as bolsas de água a flutuar, mas fazem isso, estão a cozer os animais com montes de luz. Na cara dele, né? Na cara deles, e estão a estressá-los, mais uma vez, a gestão de stress. Metes aqui as bolsas, baixas a luz, metes aqui as bolsas, deixas a temperatura chegar ao que precisas, vais mudando a água e depois aí já podes passar o aquário para dentro. Mas não devias ter a luz ligada a fazer isso. Muito bacana, meu. Tá aí, olha aí. Linda, hein? Brian, o sonho do aquário marinho, ele pode começar com um nano. Né? E se for bonitão desse jeito aqui, melhor ainda. Portanto, todo o desenho do aquário, desde a facilidade de utilização até ao manual de instruções, que tem sido bastante elogiado, em que também há em português, mas que tu tens visto, nós temos as espécies que podes manter aqui dentro, o que é que tens que comprar de sal. Então tem um passo a passo. Tudo. E consegues ter, explica-te o que é o ciclo do nitrogênio. Putz, legal.
testes Então, da pera lá, água. vocês não estão só vendendo aquário, vocês também estão dando um mini Não, curso. tu tens que explicar às pessoas. Boa. O que temos visto muita gente que tem comprado isto são iniciados. Sim, Pessoas que estão a começar. Sim, Então têm que ter um manual muito específico de pessoas que percebem de peixe, a explicar-lhes como é que vão ter sucesso nisto. E não vale a pena estar a pôr aqui espécies que não vão estar a funcionar, que não vão funcionar. Que legal, meu. Tudo isto tens três, mesmo a própria iluminação, tens 3 settings pré-configurados. Tá. Tens luz branca, luz azul, ou então, que a maior parte das pessoas faz, põe o nascer do sol, 8 horas a funcionar. Tudo já vem nesse kit. Tudo. E depois desliga, mas com baixar do sol, pôr do sol. Portanto, isto funciona automaticamente, de forma a também não criar stress nos animais e os animais estarem calmos. E aqui vem bomba de recalque, vem um skimmer também, que está aqui, ó, um skimmerzinho. Certo. E tudo já, na engenharia, já tudo feita para esse padrão de aquário, testado, aprovado, para dar certo. Tudo, ou seja, vem logo com a bomba DC, com o skimmer DC, com... a única coisa que a pessoa tem que comprar é um aquecedor, depende do sítio onde vais a montar, mas precisas de um aquecedor. Obviamente a rocha, esta é a nossa rocha EcoRock, tem que ser comprada, e é o substrato da EcoSand ou EcoReef. Boa! E é isso. Cara, aquário lindo, né? Tem funcionado e mais uma vez, é um preço baixo para incentivar as pessoas a entrar no mercado da aquariofilia. Porque quanto mais pessoas entrarem no mercado da aquariofilia, mais sucesso vão ter todas as empresas, mais animais vão existir, mais pessoas vão explorar todo este lobby e aprender. Concordo 100%. Hoje, esse é um projeto de sucesso de vendas? Sem dúvida. Temos vendido vários containers disto, desde que nós lançámos isto ano passado, vai ser lançado agora nos Estados Unidos, no Brasil. Sim. Não lançámos noutros países porque não conseguimos ter a quantidade suficiente aqui para o mercado local, mas agora vamos começar a puxar isto para outros mercados. Perfeito. Parabéns, meu. Realmente... É isso aí, incentivar o aquarista, né? E às vezes um projeto assim é o primeiro passo. Ele tá aqui, meu. Já plug play, vem na caixa bonitinha. A água doce é uma área que nós temos trabalhado há muitos anos já com a AquaGrow, mas que estamos agora a revitalizar toda a imagem da AquaGrow e a introduzir a AquaRay, porque temos tendo muitos pedidos de lojas que criam uma luz, uma luminária de água doce, que fosse controlável, mas também um preço... que também é um preço acessível. Consegues ter uma luminária num aquário grande, em que consegues ter aquários plantados, coisas bastante específicas e é um preço bastante apelativo. Que legal, meu. Tô vendo que tem ferramentas também, a gente tem aqui as tesouras, também TMC? Também tem TMC. Estas ainda não saíram, isto são sneak peeks daquilo que vai sair talvez no final do ano. Então tá bom. Isto foi um estudo que nós fizemos com alguns lojistas que preferiam ter as tesouras e os equipamentos em preto, que bom, em cinza ou em metálico. Né? Muito bonito. Este é um produto que tem sido bastante interesse cá, é um reator de Chateaumorph. Ah, legal, então a gente tem uma lâmpada aqui dentro. Tem uma lâmpada cá dentro, em que tens vários cestos e a Chateaumorph vai crescendo e depois é só ir apanhando aquilo que tens. Controle de nutrientes maravilhoso. Para controle de nutrientes em lojas, estes são equipamentos grandes. Que legal. 2 modelos aí bem interessantes. Okay. Alguns produtos a gente já conhece, isso aqui já tem lá na Boxfish. E a mesma, aqui também a gente consegue ligar no Power Bank, né? Consegue. Também com entrada USB, né? As bombas de circulação acabam sendo um backup também na falta de energia, né? Todos os nossos produtos neste momento que estamos a lançar estão todos integrados dentro do ecossistema Favia. E é uma grande diferença a nível em que a pessoa consegue ter um acompanhamento direto das espécies que está a manter, dos equipamentos que tem, da qualidade da água e consegue controlar tudo isso na sua app. Portanto, todo esse ecossistema é conseguido através da incorporação de das bombas, dos skimmers, das bombas doseadoras, as bombas de nível, em que consegues ter sensores ópticos de infravermelhos. Isso aqui é legal demais. Em que funcionam bastante bem. Nós trabalhávamos antigamente com sensores de boia, estamos a migrar já toda a tecnologia para sensores de infravermelhos. Precisão. Mais uma vez conseguimos baixar os custos a um nível que faz sentido. Boa. Tens também bombas doseadoras que funcionam, que as pessoas têm utilizado muito com os agentes K e A da Tropic Marine. E são bombas de stepper motor, não sei como é que se diz em português. Porque consegues controlar 0,1 ml de alta precisão. De alta precisão. Perfeito. Aqui eu estou vendo, esse aqui também eu mostrei ontem, a pessoa achou bem interessante. Então sempre um fluxo, né, basicamente uma caixa que tens onde tens o líquido e estás a fazer cálculo, por exemplo. Consegues controlar com a app
a velocidade com que o misturador Que legal, muda, de forma a ter sempre uma parte líquida aqui, mas que esteja sempre como é que eu digo, concentrada. Muito, muito bom, meu. Excelente. Pra gente finalizar agora, Brian. Olha aí, não podia ser diferente. Aquário limpíssimo, mantendo o padrão TMC. Pronto, este é um first wave, o aquário que tu viste ali para iniciados, pessoas novas a entrar dentro do hobby, e o que quisemos mostrar aqui é uma espécie de mostruário de corais criados em cativeiro sexuadamente. Legal. Tens corais duros, tens acroporas, ou seja, consegues manter um nível alto de aquariofilia mesmo com um nano. Muito bom. Onde tens, por exemplo, uma acropora cheia de sexy shrimps. Olha só, que são os legal. sexy shrimps. Que bonitinho, meu. Sexy porque estão sempre a mover a cauda. Sim, olha isso, meu. Que bacana, meu. Consegues ter scolímias criadas em cativeiro, consegues ter algumas espécies... Tudo nesse padrão de aquário, inclusive o skimmer aqui, O skimmer tá bombando, olha aí, meu. Tem que ser limpo. Que legal, meu. Muito bom. Mas tens chacophytons, estão muito bem. Parabéns, meu. É isso aí. Essa aqui é TMC. E é isso aí, pessoal. Tá acabando. Brian, preciso te agradecer. Obrigado. Foi sensacional. Eu fiquei impressionado, não só com a sua empresa, mas com a sua equipe, com a sua pessoa. Muito obrigado. Nós aprendemos muita coisa legal, né? Não só na parte de equipamentos, mas toda essa parte de sustentabilidade. Eu tenho certeza que foi isso que chamou a atenção de todo mundo, esse trabalho diferenciado. Foi um prazer. O vosso sucesso é importante para a aquariofilia a nível mundial. É muito bom mesmo. Eu agradeço demais. Bom, vou fazer um convite. Dia 16 e 17 de agosto temos a Reef Day, que é a maior feira de aquarismo da América Latina. Ali a gente reúne muitos, mas muitos aquaristas. Você está convidado, espero muito que você vá, ao pessoal da TMC. Vou tentar. Há uma feira nos Estados Unidos 2 dias antes. Eu vou tentar ver se consigo arranjar maneira de ir a São Paulo no dia a seguir. Se não, alguém da TMC, em princípio, também poderá ir. Vamos ver.